É isso aí, gente. Estou aqui, ó. Vamos dar sequência com a nossa aula. Falamos já sobre a classificação da posse. Vamos falar agora sobre a aquisição da posse, né? Como que se adquire a posse? E a resposta para essa pergunta está no artigo 1204 do Código Civil, aqui em cima. Vamos dar uma olhadinha junto? Então vamos lá. Ele diz assim: adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. E você já sabe, está repetindo o que você já sabe. Os poderes inerentes à propriedade são o grude. A partir do momento em que a pessoa ela pode exercitar um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade, ela se torna possuidora. Então, nenhuma novidade aqui pra gente, né? Foi justamente isso que eu escrevi aqui, ó. O momento de aquisição da posse ocorre quando a pessoa puder exercer em nome próprio alguns dos poderes inerentes à propriedade. Belezinha? Seguindo. A posse, ela pode ser adquirida também por esses 4 tipos de pessoas aqui. Pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante, e também por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação. Então, fazendo uma interpretação ampla desse artigo 1205, nós temos que as pessoas que podem adquirir a posse são a própria pessoa que pretende ter a posse, o representante legal, quando o titular, por exemplo, for incapaz, o procurador, e aí vai ser um terceiro com mandato, né? Se houver uma procuração nomeando esse representante, e também o terceiro, mesmo sem mandato, ele pode adquirir a posse em nome de outro. Mas nesse caso, vai a aquisição da posse ficar na dependência de ratificação da pessoa interessada. Artigo 1206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Então imagina o seguinte: eu tenho um possuidor que morreu. O filho dele vai herdar a posse do pai? Sim. E se essa posse tiver algum vício, esse vício vai continuar? Sim. Ou seja, havendo uma transmissão causa-mortes da posse, os herdeiros ou legatários tomam o lugar do decujus, que é aquele que faleceu, continuando a posse com os mesmos caracteres, vícios ou qualidades. E aí, o artigo 1207, ele separa o sucessor universal do sucessor singular. O que é o sucessor universal e o que o diferencia do sucessor singular? O sucessor universal está aqui, ó, explicado no nosso item A. Ou que eu coloquei. O artigo 1207, ele diz que o sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor. Então, o sucessor a título universal, ele substitui o titular primitivo na totalidade dos bens ou numa cota ideal. Exemplo, o filho substitui o pai em 100% dos bens. Ou então esse pai tinha 2 filhos, o pai que faleceu. E aí cada filho passa a substituir o pai em 50% dos bens, uma cota ideal. Esta sucessão
que se dá na totalidade ou numa fração do patrimônio é a sucessão a título universal. Por outro lado, quando uma pessoa falece e deixa um testamento para alguém, e esse alguém vai herdar a sua casa ou o seu carro, esta sucessão ela se dá a título singular, porque o objeto da sucessão vai ser direito ou coisa determinada. Nesse caso, existe a possibilidade do sucessor continuar a somar a sua posse, a posse do antecessor, se lhe convier. Então, há essa diferença entre sucessão universal e sucessão a título singular. Universal é tudo, singular é aquele objeto específico. Tranquilo, gente? Belezinha? O artigo 1208, antes do 1208, declara na prática qual é a diferença da sucessão universal para a sucessão singular. Gente, na prática, não tem diferença, porque as duas podem ser utilizadas para conduzir a aquisição da propriedade por meio de uso capião. Por exemplo, imagina o pai fica na posse de um bem durante 3 anos, ele falece e depois o seu filho fica na posse do mesmo bem por mais 2 anos. Ele pode juntar tudo para que a posse seja por 5 anos e, com base nisso, o filho dá entrada no pedido de aquisição da propriedade por meio do uso capião? Sim, é possível juntar essas duas posses aqui. Sejam elas a título universal, seja a título singular. De criar o prazo de uso capião é sempre 5 anos? Não. Um exemplo pode ser 5 anos. Uma das espécies de uso capião é 5 anos. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Tá bom? Artigo 1208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Então, olha o que eu expliquei aqui. Atos de mera permissão ou tolerância, tal como o caseiro que mora na fazenda, não caracteriza uma posse. Apenas uma mera permissão ou tolerância caracteriza aí uma forma de detenção. O mesmo acontece com atos violentos e clandestinos, que são capazes de gerar a posse, apenas depois que cessar a violência ou a clandestinidade. E você já sabe que a violência e a clandestinidade elas cessam no prazo de ano e dia. Se eu tenho uma casa, presume-se, até prova em contrário, que eu também tenho a televisão que está dentro dessa casa, o sofá que está na sala dessa casa, a cama que está no quarto da casa. Ou seja, a posse do imóvel faz presumir até prova em contrário. Se tem prova em contrário, essa presunção é relativa à posse das coisas móveis que nele estiverem. Beleza, gente? Tranquilo? Então, sobre a aquisição da posse, é isso que eu tinha para falar para você. E aí já vem o item 2.5, tratando dos efeitos da posse. Quais são as consequências que o fato de uma pessoa ter a posse de um bem acabam gerando? Os principais efeitos da posse são direito ao uso dos interditos, chamados aí de interditos proibitórios, a possibilidade de defesa direta da posse, a percepção de frutos, a indenização por benfeitorias, o direito de retenção por benfeitorias e a responsabilidade
pelas deteriorações do bem que esse possuidor detém. Então, esses são os 6 principais efeitos da posse. Vamos falar de cada um deles, começando pela faculdade de usar interditos. E aí, a primeira coisa que você me pergunta é, Claire, o que são interditos? E eu coloquei aqui, que interditos são ações possessórias, ações que são cabíveis quando a posse for justa, pouco importando se ela é de boa fé ou de má fé, direta ou indireta. Então, se alguém invade a minha casa que eu tenho a posse, eu posso mover uma ação contra essa pessoa para poder defender a minha posse. Veja que essas ações são utilizadas no caso do possuidor e não do proprietário. Olha o que o artigo 1210 nos diz. O possuidor ele tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação. Tem direito a ser restituído no caso de esbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Então, quando eu explico esse artigo em sala de aula, muita gente me pergunta, Claire, o que é turbação? Claire, o que é esbulho? Pessoal, olha só, eu montei aqui um esqueminha para explicar justamente o que é turbação e o que é esbulho. Imagina que eu tenho uma fazenda, tá? E aí, na frente da minha fazenda, começa a se juntar um grupo de pessoas se preparando para invadir a minha fazenda. Veja que ainda não teve nenhuma moléstia, eles estão apenas na frente da fazenda se juntando. Se não teve nenhuma moléstia, ainda não teve a turbação. Turbação é o mesmo que moléstia, tá? E aí, antes de haver a turbação, a ação possessória cabível, é uma ação para proteção preventiva, é a chamada ação propriamente dita de interdito proibitório. Por outro lado, imagina que essas pessoas que estão querendo invadir a minha fazenda, elas já cortaram cerca da minha fazenda, ainda não entraram, mas já cortaram o arame da cerca. Então, já houve a turbação, houve a moléstia ao meu direito de posse. E aí, mesmo essas pessoas ainda não tendo invadido a minha fazenda, como já houve a turbação, o tipo de ação possessória cabível nesse caso é a ação de manutenção da posse. É a ação que deve ser intentada após haver a turbação e antes de haver o esbulho. Por fim, se essas pessoas entraram na minha fazenda, que eu tenho a posse, e me colocaram para fora, eu acabei perdendo a posse. E a perda da posse significa que houve o esbulho. Houve o esbulho. O esbulho nada mais é do que a perda da posse. E após haver o esbulho, a ação possessória cabível é a ação de reintegração da posse. Tá ok? Então, essas são as ações possessórias. A de interdito proibitório é preventiva, a de manutenção da posse é após haver a turbação e antes de haver o esbulho, e a de reintegração da posse, ela deve ser
movida após o esbulho, após a perda. E foi isso que eu expliquei aqui, ó. O que é o interdito proibitório? O que é a ação de manutenção da posse? E o que é a ação de reintegração da posse? Tá bom? Veja que no caso de turbação, o sujeito tem direito a ser mantido na posse. Por isso, nós temos a chamada ação de manutenção da posse. Tá? No caso do esbulho, que está aqui, ó, o sujeito tem direito a ser restituído na posse. Por isso, a ação de reintegração da posse. E se ele tiver um justo receio de ser molestado, ele pode mover uma ação para se assegurar contra uma violência iminente, que é a ação de interdito proibitório. Então, ó, fazendo a correlação das cores, a ação de interdito proibitório é verde, né, fazendo a correlação aí com o nosso artigo. Tá vendo? A ação de reintegração da posse, no caso de esbulho, é a que está em azul. E a que está em vermelho, no caso de ser mantido na posse, é a ação de manutenção da posse. E aí eu fiz a correlação das cores, azul, vermelho, verde, com as 3 situações descritas no artigo 1210. Isso cai em prova, tá bom, pessoal? Isso aqui cai em prova, tem que ficar ligado. Se eu não me engano, caiu na prova de Guarulhos em 2019 agora. Dando sequência, eu tenho ainda no artigo 1210, agora no parágrafo 1º, a possibilidade de defesa direta da posse. Defesa direta da posse. Veja que o artigo 1210, parágrafo 1º, me diz assim, ó: o possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. E os atos de defesa ou de desforço, nesse caso, não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Veja que se ele for turbado, ele poderá manter a posse. A turbação é uma moléstia, né? A pessoa foi molestada, teve a posse molestada. Agora, se ele for esbulhado, ele pode restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. E aí, se ele for esbulhado, ele vai ter um ato de desforço. Se ele for turbado, ele terá um ato de defesa. O ato de defesa é para manutenção da posse e o ato de desforço é para restituição da posse. O artigo vem sempre intercalando 2 situações. E essas 2 situações estão relacionadas à legítima defesa da posse e ao desforço imediato. A legítima defesa da posse é a reação imediata e moderada relacionada com a turbação. Então, a legítima defesa da posse é o que está em vermelho ali no nosso artigo. Legítima
defesa da posse. Espera aí. Beleza. É diferente do desforço imediato. Esse acontece após já ter havido o esbulho. Então, tá aqui, ó, o desforço imediato. Gente, é comum as bancas falarem que não é possível a legítima defesa da posse. Está errado. A legítima defesa da posse é uma reação imediata e moderada no caso de turbação. Por exemplo, olha só, vem aqui falar comigo. Imagina que um grupo de 10 pessoas armadas com um pedaço de pau estão cortando a cerca de arame para invadir uma fazenda. Aí o fazendeiro vem com uma metralhadora disparando tiro para cima dessas pessoas, disparando rajada de tiro. Gente, tá havendo aí uma turbação? Sim. Mas essa reação, ela foi moderada? Não, não foi. Então, se ela não foi moderada, não há que se falar em legítima defesa da posse. Tá? Agora, se esse grupo de pessoas invade a fazenda, todos armados, começam a atirar, e o fazendeiro que tem a posse dessa fazenda revida os tiros que foram dados, aí eu posso afirmar que essa reação imediata foi moderada e ela caracteriza um desforço imediato. Tranquilo, gente? Beleza? Então, olha só. A legítima defesa da posse, ela é um meio de violência empregado, obviamente de forma moderada, para impedir a perda da posse. É diferente. Ao passo que no desforço imediato, a violência é empregada para recuperar a posse perdida. Então tem que saber diferenciar o que é legítima defesa e o que é desforço imediato. Tá bom? Finalizando essa parte, o artigo 1210, parágrafo 2º, diz assim: ó, não obsta a manutenção da posse ou a reintegração da posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Qual é a conclusão que a gente tem aqui? O fato de outra pessoa estar questionando a propriedade ou outro direito sobre a fazenda, no nosso exemplo, que está sendo turbada ou esbulhada, isso não impede que o possuidor intente uma ação de manutenção da posse ou uma ação de reintegração da posse. Se eu sou o possuidor e uma outra pessoa está questionando a posse dessa fazenda, isso não me impede de mover ações possessórias. O fato de haver um litígio sobre a posse não impede um dos possuidores de mover ações possessórias. Tá ok, pessoal? Então, olha só. Minha garganta tá dando a doída aqui. O que eu vou fazer? Vou fazer um pit stop, tomar aí uma aguinha. E no próximo bloco, a gente continua a falar da posse, dos efeitos da posse, em especial a percepção de frutos. Tá bom?